Shalom, Shabbat Shalom. Continuamos com o estudo de Gênesis, desta vez do capítulo 41, versículo 1, até o capítulo 44, versículo 17. A parashá é Miketz, significa ao fim. Haftará será o primeiro livro de Reis, capítulo 3, versículo 15, ao capítulo 4, versículo 1. E a leitura da Nova Aliança na Bíblia de Stern é Atos 7, do 9 ao 16. Há um ponto interessante que eu quero ressaltar nesta parashá. Tinha épocas de sequia muito sérias. Tinha épocas de falta d'água, tanto aqui como no Egito, era geral. Isso se repetia a cada tantos anos, ou seja, a terra prometida era uma terra onde tinha leite e mel, depois de muito trabalho, e que estava sujeito, obviamente, aos problemas da natureza. E essa falta de alimento levava muitas vezes as tribos, aos nômadas, aos habitantes do que era naquela época ainda Cananeia, a descerem para o Egito procurando água e comida. Nesta leitura nós vemos que a sequia, a falta de água muito séria, que obviamente acaba com as colheitas, também tinha atacado o Egito, mas graças à visão de José, no Egito tinha reserva de grãos, tinha reserva de alimentos. E Jacó manda os seus filhos então para comprarem esse grão, comprar alimento para a tribo, para a família, lá no Egito. E toda a narrativa está em volta disso. Na verdade, como é que essa terra que tinha altos e baixos, tinha momentos de sequia no meio da riqueza, se transformou no que é hoje o moderno Estado de Israel? Eu estou falando com vocês hoje desde Beersheba. Beersheba é uma cidade levantada no meio do deserto do Negev. Já hoje com 300 mil habitantes, tudo moderno, não falta nada. Agricultura em volta disso, todos os kibbutzim e as comunidades agrícolas em volta de Beersheba, com muito êxito, colheitas todos os anos. Aqui mesmo, quando há sequia do ponto de vista da natureza, o homem, o israelita, o judeu, transformou esta terra. Lá ainda no século XIX, o grande escritor americano Mark Twain visitou o que era naquela época uma colônia afastada do Império Otomano. E ele narra, durante essa visita, a pobreza das aldeias árabes que aqui apenas conseguiam sobreviver. Israel mudou completamente graças à tecnologia agrícola que começou com os kibbutzim. Lá por volta de 1890 começam a aparecer as primeiras colônias de judeus que voltam à Terra Prometida, o movimento sionista, e o primeiro kibbutz, sionismo socialista, entre aspas, de Ganya, surge em 1909. O fato é que hoje, 75 anos depois da sua independência, Israel é um dos pioneiros do mundo na agricultura e conseguiram se sobrepor ao deserto e aos problemas da natureza, sequia ou falta d'água. Tudo isso aqui já é história, ou está na Torá, ou está no século XIX. Israel moderna é um dos países com uma das agriculturas mais avançadas e que muitos tentam copiar no mundo inteiro. Tem muita inveja como resultado disso. Os países em volta, com seus agricultores paupérrimos e muitos deles, olham para Israel
e não conseguem entender por que eles estão morando nessas condições. Eu fui testemunha, pessoalmente, de como estavam morando os árabes na Cisjordânia, que durante 19 anos, do 48 ao 67, esteve sob o controle da Jordânia, e como eles estão morando ou como eles vivem hoje. A diferença é um pulo em 75 anos do século XIX ao século XXI. Aqueles de vocês que já visitaram Israel sabem muito bem que os árabes de Israel e os árabes de territórios administrados por Israel, e isso inclui também a autoridade palestina, a autonomia palestina, vivem muito melhor, muito melhor que o árabe da aldeia do Líbano, da Síria, da Jordânia ou de outros países árabes. A única exceção dos árabes que vivem muito bem são aqueles países que têm petróleo. Isso, como eu já comentei, é razão para muita inveja, e o resultado está aí. O resultado é que estamos comemorando novamente Hanukkah, a reinauguração do templo, a festa das luzes, que é uma festa que nós comemoramos, apesar de não estar na Torá, porque Yeshua HaMashiach, o rabino da Galileia, comemorava essa festa. Ele estava na festa das luzes. Festa das luzes é Hanukkah, é a renovação do templo. Depois de ter sido ocupado e dessecado pelos gregos, o povo volta e novamente acende as luzes. Tem muitas lições em Hanukkah importantes, mas a lição mais importante é que nós sobrevivemos quando temos o nosso país. A lição muito importante é que Grécia é um país bonito, mas a maior parte dela é história, são monumentos, são museus. O Egito tentou, os romanos tentaram, os cruzados. Muitos países tentaram eliminar Israel da face da terra. Não só Israel, os judeus também. Hoje nós olhamos em volta e o antissemitismo, o ódio contra o judeu é uma praga no mundo inteiro. Universidades de alta categoria estão inundadas pelo ódio. Israel está sendo atacada em vários frontes. Nós estamos recebendo ataques do Iêmen. Obviamente são ataques iranianos, são foguetes ou mísseis iranianos. Nós sabemos que a cabeça da cobra é o Irã. E assim como muitos tentaram apagar a luz, o destino do Irã vai ser semelhante. Porque Israel está criado pela promessa do Eterno. Não existe hoje o Império Romano. Não existe Alexandre o Grande. Como eu já disse, os egípcios são uma nação pobre, paupérrima, gastando dinheirão louco em armas. Contra quem? Quem ameaça o Egito hoje em dia? Estão criando um exército e uma frota caríssima, e o povo está morrendo de fome. Hanukkah, hoje, estamos sendo atacados novamente, desta vez de todos os lados, espiritual e fisicamente. Infelizmente, os líderes dessas nações, pelo visto, nem digo que leiam a Bíblia, mas tampouco estudam história. Hanukkah significa muitas coisas, mas uma delas é muito clara. Aqui estamos. Este é o nosso país. Pequeno, diminuto no mapa mundial. Mesmo assim invejado e odiado. Mas nós estamos aqui para ficar, porque essa é a promessa do Eterno.
Chag Hanukkah Sameach. Nós festejamos apesar dos nossos mortos, porque eles morreram para que a gente possa festejar mais um dia de festa. E Shabbat Shalom para todos.